Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Game Lazer, meu nome é Renan Santos e hoje a gente vai para a nossa quarta parte de Conhecendo Seu PC. E hoje a gente vai falar sobre uma peça específica, uma peça bastante importante, como as outras também, placa-mãe, CPU, processador, CPU, né? A gente descobriu que o nome é CPU. Hoje a gente vai falar sobre a memória RAM, né? A gente vai conhecer sobre os conceitos dela, sobre as questões geracionais e principalmente a gente vai saber qual que é a função dela dentro do computador. Então, espero que vocês gostem desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal caso você não é inscrito e bora lá! Vamos lá, gente. Então, começando pela queridíssima memória RAM, que já tá até aqui na minha mão, tem alguns modelos que a gente vai passear ali. Vamos conhecer os primeiros modelos de memória RAM que eu tenho aqui guardado e a gente vai passando para outras, entendeu? E para começar, o que é memória RAM, né? O que diz o nome? Eu vou ler aqui um textinho, eu fiz uma cópia. Então, aproveitar para a gente falar sobre o que é e o nome certo para isso. O que é memória RAM? O nome diz memória de acesso randômico ou de acesso aleatório. O que seria isso? É uma memória onde dentro dela, né, tem uns blocos, eu já tinha falado nos outros vídeos. Dentro desses blocos existem traçados ali dentro, onde tem as colunas e linhas que dividem onde ficaria ali os códigos binários, posso assim dizer. Então essa é uma memória randômica, ela trabalha de forma randômica. Mas antes dela teve outros modelos também de memória RAM, teve SD-RAM, AD-RAM e entre outros modelos ainda sobre a memória. Mas a gente não vai precisar entrar nesse aspecto mais técnico, a gente vai entrar mais na parte que ela significa. A principal função da memória RAM é armazenar dados, que ela armazena os dados temporariamente. Quer dizer, os dados não vai ficar ali para sempre na vida dela. É um exemplo bem interessante. Às vezes o pessoal vem e me pergunta, né? Se eu trocar a memória RAM do meu computador, eu vou perder meus dados? Cara, na verdade, quando você desliga o seu computador, a memória RAM ela não é obrigatória. Ela não tem como ela guardar os dados aqui dentro. Então, quando você troca a memória RAM, não vai fazer diferença. O que faz diferença, sim, é o seu disco rígido, seu HD, seu SSD. Ele sim, se você tirar ali... se você trocar ele, aí sim você vai deixar, quando você ligar o computador não vai ter os seus dados lá, né? Caso você deixou um HD externo, coisa do tipo, enfim. Ao contrário da memória que eu acabei de falar, o HD, o SSD, ela é uma memória não volátil. Então assim, ela não tem uma pilha aqui dentro, ela não tem como armazenar dados aqui dentro. O que acontece? Quando você liga o computador, os dados vêm para ela, transferir esses dados junto com o processador, né? Essa conversação entre o processador e ela. Então ela é uma memória volátil para que a gente possa acessar dados, mas quando a gente desliga o computador ela apaga tudo. Então toda vez que você desliga o computador, quem salva os seus dados é o HD ou o SSD. No caso a memória RAM, ela não armazena nada, diferente do HD. E agora vamos usar as gerações, né, de memória RAM. E pra gente começar, eu vou já mostrar aqui pra vocês uma memória bem antiga mesmo. E algumas memórias que eu tenho aqui, no caso eu tenho praticamente todas, só faltou uma. No caso a DDR5, que eu não tenho. Qual foi a necessidade de sempre ter gerações novas? Aqui eu tô com a memória RAM, essa daqui é uma SDR, não é memória DDR. Essa aqui é uma SDR. A gente já vai entrar porque ela tem esse nome. Essa é uma memória, pode perceber que ela é mais antiga. Ela tem esses dois cortes, diferente das memórias mais atuais, ó. Que ela tem um corte, ó, tá vendo? Ela tem um corte. Essa daqui ela é identificada com esses dois cortes, com as memórias bem grandes. Essas memórias aqui são chamadas de SDR, tá? Essas memórias foram as primeiras memórias RAMs para uso comum. Por que a geração, né? Por que é necessário aumentar a geração? No caso da geração, dentro das memórias, ela existe uma frequência. E nessa frequência é onde fica o clock. Aí clock, no inglês seria relógio ou contagem. O clock é para a gente medir quantos ciclos a memória RAM consegue executar, quantos serviços ela consegue executar por segundo. E para essa medida, a gente tem um nome de Hertz. Aí vem aquelas partes mais técnicas, mas eu vou tentar simplificar para vocês. Seguinte, peguei a garrafa d'água, abri
tomei água. Isso, e aí fui lá, fechei e coloquei aqui. Isso daqui é um ciclo, entendeu? Eu fiz um ciclo. A mesma coisa se eu pegasse assim, ó. Pegasse a memória RAM, deixasse em cima da mesa, pegasse de volta. Isso é um ciclo. Se eu fizer, cada vez que eu faço esse ciclo, né? Esse movimento, significa 1 Hz. Quer dizer, é um ciclo fechado, que eu acabei de executar. E é isso que a memória, é isso que a gente vai ter dentro da memória RAM, entendeu? Esses Hertz, que seria esse ciclo por segundo. É a medição que é feita com ciclo por segundo. E para isso, né, as memórias RAM, que temos mais a informação sobre o clock. Cada vez mais que foi necessário aumentar esses megahertz, porque já não é mais hertz e sim megahertz, foi necessário que trocasse a geração. E quando a tecnologia vinha, os hertz aumentavam e a quantidade de memória RAM também aumentava, subsequente. Só que no meio desses hertz também teve os outros problemas, a latência, que a gente vai já entrar daqui a pouco mais a fundo sobre a latência, mas para simplificar o seguinte, no caso de memórias RAMs, SDR, DDR, como eu tenho essa daqui, que é a DDR, tá? DDR, essa é o modelo DDR400, que ela tem, ó, vou perceber que a diferença dela, essa tem 2 cortes, né? Essa aqui. E essa daqui tem um corte, mas essa aqui é DDR. Conforme as gerações foi passando, né, da SDR, DDR, aí veio a DDR2, a latência tende a aumentar. E isso foi um problema, porque o que acontece? A latência, ela mede conforme os nanosegundos, assim, vamos dizer assim, de resposta daquele ciclo do que a gente estava falando. Quando a gente fala sobre 100 Hz, 200 Hz, 1000 Hz, ou 100 MHz, 200 MHz, ou a que a gente tem de memórias RAMs, atualmente DDR4, 3200 MHz. Essa questão de latência, ela tem um cálculo na qual ela mostra quantos ciclos essa memória RAM consegue fazer esses 3200 MHz por segundo, entendeu? E aí entra a questão da latência. Seria aquela perca, né? Aquela perca de tempo que ela tem para fazer aquele ciclo. Resumidamente, tá? Então tem uma parte mais técnica nisso, mas eu acho que não cabe ficar falando tanto aqui para não encher o saco de vocês. E aí a gente começa pelas gerações de memória RAM. Vamos lá. Como eu disse aqui, SDR. Cadê ela aqui? SDR. Essa abreviação significa Single Data Rate. O nome certo, completo, da SDR é Single Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Meu Deus do céu, olha o inglesaço. É poliglota, fala vários idiomas. Significa memória dinâmica de acesso aleatório síncrona de taxa de dados única. O que para resumir esse nome gigantesco, essa memória ela é diferente das DDR, que conseguiria fazer esses 2 ciclos, conseguiria fazer esses dados, esse ciclo 2 vezes a mais, entendeu? Tipo, em vez essa daqui só consegue fazer um ciclo a cada segundo. Ela só consegue transferir esse ciclo por segundo. No caso dessa memória RAM, ela é 133 MHz. Então ela é 133 MHz e era só isso, só que ela era SDR. Então ela perdia algumas performance nesse meio de caminho. Conforme a tecnologia foi vindo, né, a SDR foi abandonada, usava 3.3 volts para ligar ali na placa. Fora que a memória RAM maior que tinha nessa época de SDR era de 133 MHz. Foi necessário de uma tecnologia mais rápida. E aí logo chegou as DDR. E na questão da DDR, o clock era um pouco mais alto. Porém, tem aquela questão. Lembra que eu falei sobre a latência? Então, nesse caso aqui, a velocidade melhorou bastante. Os megahertz eles supriram as necessidades. Porque assim, no começo, lá no tempo do EPA, né? Vamos dizer assim, no tempo do Ronca, como minha irmã fala, no tempo do Ronca, a gente tinha a questão da placa do processador e da memória RAM trabalhar em frequências diferentes. Assíncronas, ela não trabalhava em sincronismo. Vamos dar um exemplo, para quem é mecânico vai entender. O motor ele trabalha em sincronismo. Agora pensa que o cabeçote está trabalhando de uma forma e o pistão está trabalhando de outra forma. Não tem como. Se não tem esse sincronismo,
não funciona. Quer dizer, funciona, mas fica meio que perdido. No caso, como eu disse que esse tempo do ronca, o processador muitas das vezes já tinha feito os dados e a memória RAM tava ali, calculando, e aí depois mandava esses dados para o processador. O processador pedia os códigos, aí até o código chegar no processador, para ele processar, demorava muito. A memória RAM não conseguia fazer essa velocidade. Por isso foi a necessidade da SDR. Foi a primeira memória RAM que a gente teve ali de contato físico, de contato público, para que os computadores funcionassem dessa forma. Depois veio as DDR, que aí entra a questão da DDR400, que o clock era maior, né? Como eu já disse, os hertz era maior. No caso dessa daqui, que é 400 MHz, né? A gente tem esse nome para falar, mas tem uma pegadinha ali de marketing que foi feita nas DDR. Até hoje é utilizado esse marketing e a gente vai ver aqui na tabela. No caso das memórias RAMs, as primeiras que saíram eram DDR200. Aí você pensa, é 200 MHz? Não. Por questão de marketing, as empresas de memória RAM optaram por trazer esses nomes: DDR200, DDR333, é isso? Isso, DDR333, DDR400. Mas a DDR200 trabalhava com um tempo de ciclo de 10 nanosegundos a 100 MHz. Então ela não entregava 200 MHz. A DDR200 entregava 100 MHz, que era uma questão de marketing. Mas lembra que eu falei sobre DDR? Como ela tinha essa contagem de ciclo duplicada, então ela conseguia fazer até, vamos dizer assim, a memória RAM consegue fazer esse duplicada de ciclos, né? Ela consegue duplicar os ciclos. E foi lançada a primeira geração em 2002, a primeira geração de DDR. Conforme a tecnologia foi aumentando, foi necessário fazer uma nova memória RAM. E no caso da nova memória RAM, a gente tem ela, a DDR2, que até muitas pessoas eu conheço que ainda usam isso. Eu tenho meu notebook que ainda uso DDR2. Tem uma placa que tá aqui, que é para mim fazer testes também, utiliza a DDR2. É uma placa que fez o seu sucesso, principalmente você que comprou o seu positivo. Eu compro aquele positivo Dual Core é um Core 2 Dual com 512 MB, aquele PC da Positivo TV. A maioria vinha com esse ou DDR ou DDR2, mas eu vi muita pessoa utilizando o DDR2. Aquela placa rosa, era um rosa, um vermelho, uma coisa assim. Enfim, era mais ou menos desse estilo. Era essas memórias RAMs aqui que fez bastante sucesso, como eu já disse. Essa daqui já foi lançada em 2004. Lá em 2004 a DDR2 começou a surgir no mercado. No caso, o clock foi aumentando, a largura de banda também, e o consumo de energia diminuiu. Como a gente estava agora falando, nas memórias RAMs DDR, ela tinha um consumo de energia de 2,5 volts. Da SDR era 3,3 volts. No caso das DDR2, a quantidade de volts chegava ali na casa de 1,8 volts. Então era muito mais baixo, né? No caso, ficou até melhor. E as memórias RAMs deu um salto significativo na questão de megahertz, na questão de frequência delas. E no caso a gente teve as DDR2 400, então ela duplicou a mais fraca que tinha nas DDR, então ela duplicou, passou para 2 vezes a mais. E a taxa também, tem outra coisa que eu vou retomar para falar para vocês. A taxa de bits, antes que era de 2 bits, passou a ser 4, o que isso aumentou na questão do buffer, do prefect. Eu vou colocar esses nomes aí até para vocês entenderem qual que é os nomes para não ficar perdido. Nesse caso ela começou a trabalhar com 4 bits, então ela era mais rápida no buffer. Isso deu mais tecnologia e isso foi um avanço da DDR para a DDR2, tá? Então a primeira DDR que tinha, a primeira de quantidade de clock, de frequência, era a DDR 400. DDR2 400. No caso, a DDR 400, ela tinha 6 nanosegundos de resposta. No caso das DDR2 400, ela passou a ser de 6 nanosegundos, diminuindo ali 2 nanosegundos de resposta de ciclo.
e ela trabalhava na mesma frequência que a DDR400. A DDR2 trabalhava a 200 MHz. O que isso é aquele marketing que eu acabei de falar, falei um pouco há tempo atrás. No caso das DDR2 533, ela trabalhava num ciclo de 3,75 nanosegundos. E no caso de megahertz, ela tinha 266 megahertz. Então ela aumentou mais do que a outra geração, bastante. E a gente vai ver isso em sequência. Também tivemos a DDR2 667. Essa trabalhava a um ciclo de 3 nanosegundos. A frequência base dela, era de 333 MHz, então aumentou, foi aumentando, foi melhorando, a latência foi aumentando também, mas não foi algo alarmante, até melhorou, da DDR para DDR2, o tempo de resposta era muito mais rápido. Aí a gente também teve a DDR2 800, no caso o tempo de ciclo era de 2,5 nanosegundos, e ela trabalhava em frequências de 400 MHz, naquela questão do dobro pela metade. E a DDR2 1066, que trabalhava com que o tempo de ciclo dela era de 1,88 nanosegundos. Então, bem mais rápida, bem mais moderna do que a geração passada. E essa trabalhava na frequência de 533 MHz. Porém, chegamos aos nossos anos de 2007 e a gente é apresentado a nova memória RAM, a memória RAM DDR3, essa daqui que é a terceira geração de memórias RAMs, que por incrível que pareça ela ficou muito tempo no mercado sendo vendida, até hoje você vê e vende, mas ela ficou muito tempo na questão geracional. Para você ter ideia, ela ficou de 2007 até 2014, sendo a geração atual, assim posso dizer. Então, ela ficou reinando ali por um bom tempo. Porém, a gente teve só uma pequena decepção para a DDR3. Conforme aumentou os megahertz, a gente não teve uma melhora assim gigantesca. No caso, a gente só teve um consumo energético de 40% reduzido. Também teve um buffer de prefet de 8 bits, então essas memórias RAM DDR3 já começou a trabalhar com 8 bits. Porém, a melhora de frequência não foi algo tão superior. O que se esperava é que a gente teria de início uma memória RAM de 1066 MHz. E no caso a gente teve, mas a gente também teve DDR3 800, então isso ficou um pouco, sabe, faltou. Memória RAM DDR3 teve essa pequena falha. O que aumentou de memórias de giga, né? Que no caso, as memórias DDR a gente tinha 1 GB no máximo. Nas memórias RAM DDR2 a gente teve 2 GB e 4 GB para memórias RAMs ECC, que era bem difícil de achar, mas memórias de uso comum era 2 GB. E no caso de DDR3 a gente chegou até 8 GB, então aumentou bastante a quantidade de memória. Porém, o clock já não foi ao superior. E aí a gente teve as DDR3 800, DDR3 1066, o mesmo clock que a gente teria da geração anterior, DDR3 1333 MHz e DDR3 1600, ainda tem mais uma, 1600, que é no caso essa memória aqui, ó. Essa é de 4 GB 1600 MHz. E tivemos a DDR3 1866. E aí ela utilizava a tensão de 1,5 volts, que no caso essa daqui não vai falar, mas eu acredito que ela também trabalhe a 1,5 volts. Assim, ela diminuiu bastante na questão de consumo energético, mas ela acabou não tendo assim uma geração de quantidade de megahertz. O que se esperava era a quantidade maior de megahertz, de ciclos por segundo, e não foi no caso da DDR3. A gente ainda teve outras versões, que foi a DDR3 1066, a DDR3 1333 e a DDR3 1600 de 1,35 volts, o que assim também diminuiu um pouco mais, mas como eu já disse, ela não melhorou, ela não deu uma expandida assim gigantesca
ao ponto da gente falar, foi uma geração de muitas melhoras. Porém, ela ficou ali no mercado praticamente 7 anos sendo distribuídas, né? É uma geração que ficou ali 7 anos. Durou desde as primeiras LGA 775 ali, DDR3, até a quarta e quinta geração da Intel e até as AM3+, ali da geração AM3+, e FM2 da AMD. Então ela teve um bom tempo assim de trabalho. Porém, em 2014, a gente teve o lançamento dessa. Essa que eu não tenho, a de 8 GB para ficar aquela trinca linda, né? Porque eu peguei uma memória RAM SDR aqui de 512. A memória RAM DDR, né? A DDR400 que eu tenho também é de 512. Essa é 1 GB. A DDR2 eu tenho a de 2 GB. A DDR3 eu tenho de 4 GB, mas a memória RAM DDR4 eu tenho de 4 GB também. E não numa frequência muito alta. Porém, em 2014 foi lançada a nossa querida memória RAM DDR4. E essa daqui já teve algumas tecnologias interessantes, e aí a gente vai falar sobre elas. A primeira foi a DBI, que significa Data Bus Inversion. O que ela fazia? Inversão de barramento de dados. É uma técnica de codificação que visa economizar energia diante a movimentação de dados. No caso, ela movimentava dados e, ao mesmo tempo, ela economizava energia. Então, ela tinha frequência... vamos dizer assim, ela teria menos volts. Então, ela conseguiria economizar esses volts. Não precisaria usar 100% deles. No caso de a outra tecnologia, é a CRC, que é a Cycle Redundancy Check, que é a verificação cicla de redundância. É um método de detectação de erros normalmente usados nas redes digitais e dispositivos de armazenamento, detectar mudança acidental na cadeia de dados. Então ela conseguia, as memórias RAM DDR4, ela já conseguia identificar se teve algum erro ali na hora de acessamento de dados, ou alguma coisa que foi corrompida nesse meio tempo, que é bacana. E a gente teve a terceira tecnologia também para ela, que é a paridade CA, que na característica da memória RAM permite que a verificação de erro de dados, aquela questão que eu falei sobre de ver a verificação de erro de dados. No caso, uma era a detectação de mudança da memória RAM, detectar mudança acidental na cadeia de dados. A outra era para identificar erros e até mesmo garantindo que não sejam corrompidos os dados lá no computador, tá? O HD, o SSD, ela conseguia trazer esses dados sem ser corrompidos ou perdidos no meio do caminho. Então a DDR4 deu mais segurança para o consumidor. E no caso das memórias RAM DDR4, a gente teve uma melhora bem grande, tá? Começando pelas DDR4 1600, que foi bem pouco que a gente viu dela, tá? Bem pouco, que eu mesmo não vi. No caso que eu tô aqui, essa é de 2133. Essa daqui, ó. Essa daqui, só que ela não mostra na questão daqui do modelo dela, só fala sobre o modelo, mas eu sei que ela é de 2133 MHz. E no caso a gente teve a de DDR4 1600, DDR4 1866, que também quase a gente não viu. A 2133, que foi bem comum ali no começo dos i5 de quinta, de sexta, o i3, o i5, o i7 de sexta e sétima geração. A gente viu bastante, porque a frequência base deles era 2133. Tivemos também a DDR4 2400, DDR4 2666, que trabalhava no 1.2 volts. No caso dessa aqui, que eu falei que é 2133, ela trabalha com 1.2 volts. Também tivemos a DDR4, as comuns DDR4 3200 MHz. Também temos a DDR4 3733 MHz de 1.35 volts. Ela, por entregar mais MHz, ela tinha uma voltagem um pouco maior. Mas lembra aquela questão de correção de dados, aquela questão que a gente acabou de ver, as tecnologias, isso quase que não era afetado no sistema, porque ela conseguia corrigir defeitos e algumas coisas do tipo. Então ela entregava um desempenho
e necessitava desse desempenho e tava tudo de boa. E também tivemos a DDR4 4266, essa trabalhando a 1,4 volts. No caso das memórias RAM DDR4, a gente teve uma mudança bem diferente que eu acredito que muitos de vocês quase não notam, mas trazendo a DDR3 para perto, vocês vão notar a diferença. Além dos cortes serem diferentes posições, tá vendo? Os cortes são em diferentes posições. Você já percebeu que aqui embaixo dela tem uma onda? Sim, as DDR4 elas começaram a ter um cortezinho. Elas sobem essa parte aqui, depois elas descem as centrais e depois sobe de novo. Já nas DDR3, ó, elas são lisas, são diretas. Isso para até não confundir. E também tem uma tecnologia em base disso aqui. Às vezes era mais modelo, né? Eu vou falar mais que é mais questão de modelo. E é uma memória RAM totalmente diferente. A gente vê que ela tem esse formato aqui, né? Que é bacana. É um diferencial para a memória RAM DDR4. E atualmente estamos na tecnologia DDR5. E essa daqui entregou um desempenho bem mais superior do que a DDR4. E isso demonstra que a tecnologia ela precisa de avanços. A gente também está tendo as novas memórias, que é uma memória RAM colocada direto na placa-mãe. Ela é parafusada, ela é muito bacana. Daqui a pouco eu coloco um print aí para vocês verem como é que ela funciona. Mas eu não peguei mais dados delas, até porque a gente só quer conhecimento delas, né? Vamos lá. No caso das memórias RAM DDR5, a gente tem... Não vou colocar uma frequência como base, porque a gente ainda tem uma tecnologia em avanço. Então pode ser que venha mais frequências aí. A frequência mais baixa das DDR5 já são 4.800 MHz. Nice. Muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. E a gente tem atualmente até 8.800 MHz. Então a gente atualmente, até os dias de hoje, né? A gente tem as DDR5 de 8.800 MHz. Que é suportamente superior. Tipo 50% de MHz acima do que a antecessora tinha para entregar, entendeu? E o consumo de energia das memórias RAM DDR5, a gente tem um consumo menor de 20% ou a menos. No caso, a gente tem elas operando em 1,1 volt. Então a tecnologia, conforme ela foi avançando, eles quiseram também economizar na questão de energia, consumo energético dentro das memórias RAMs. A única coisa que não conseguiram ainda corrigir, mas isso daí é uma questão normal de quanto mais você aumenta megahertz, o CL, que a gente chama de CL, CL18, CL19, CL14, atualmente as DDR5 já saiu com CL40. No caso disso seria a latência dela, então o CAS da latência, que significa que assim, a força bruta seria como fosse a perca de performance dela no caso dos ciclos. Então quanto menor esse ciclo, esse CL, melhor e mais rápido ela consegue entregar de megahertz. Então, no caso, hoje em dia a tecnologia, conforme o megahertz aumentou, o CL também aumentou. Então, no caso, quando a gente tinha as memórias RAM lá com 1 CL, hoje em dia a gente já tem as memórias RAM com CL40, no caso as DDR5. Bom, galera, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos como funciona a memória RAM. Essa memória RAM que você pode trocar, tá? Caso der defeito no seu computador, não fica preocupado não. Você pode trocar ela que você não vai perder dados nenhum dado importante. Seus dados importantes estarão no HD ou SSD, que é o tema do próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve, compartilha lá com o pessoal para o pessoal entender quem que é a memória RAM, o que ela funciona, qual que é as funções dela. E eu te convido para você entrar no nosso grupo que está aqui embaixo na descrição, grupo do WhatsApp de promoções. O grupo que vai ter no Telegram e no WhatsApp. Então vai estar aqui na descrição tudo certinho. E é nóis, galera. Muito obrigado por tudo. Fique com Deus sempre, que ele é a base de tudo. E é nóis. Falou.